Olá pessoal, namastê, muita paz a todos. É com grande carinho que estamos aqui novamente para essa nossa aula online ao vivo. Gostaria que vocês fossem dando um feeling aí de som e de imagem, se está tudo correto hoje. Nós procuramos trabalhar para corrigir todas as falhas. Espero que hoje esteja muito legal tudo aí para a gente fazer um trabalho maravilhoso com todos vocês, ok? Então é isso. Vamos começar então a nossa aula de hoje. O tema que nós vamos discutir é sobre como superar a depressão. Qual é a verdadeira causa da depressão? Porque a maioria das pessoas, vivemos numa sociedade hoje onde nós temos uma porcentagem extremamente elevada de pessoas infelizes, de pessoas tristes, de pessoas amarguradas, pessoas que não têm vontade mais de viver, pessoas que perderam o sentido da existência, o sentido da vida. E aí essas pessoas vão procurar alternativas, vão atrás de bebida, vão atrás de drogas, vão atrás de sair da realidade do seu dia a dia, através de caminhos que não são lá muito, vamos assim dizer, bons para o próprio ser. Vamos tentar entender o significado real dessa nossa jornada pela vida. E vamos entender qual é a causa fundamental da depressão, por que isso abate a sociedade nos dias de hoje, e como vamos transcender isso e superar isso e despertar um novo ser, um novo homem e a nova alma para o terceiro milênio. Ok? Então acompanhem comigo o raciocínio, que eu tenho certeza que hoje nós vamos ter subsídios importantíssimos para a nossa alma, para o nosso ser e para a nossa vida aqui na Terra. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos discutir hoje com vocês é sobre a reencarnação ou a encarnação, dependendo, né, de qual é a vida do indivíduo aqui na Terra. Vamos falar de reencarnação imaginando que você já teve vidas anteriores aqui na Terra, que você já teve vida passada na Terra, né? Então vamos pensar assim. Então está aqui a superfície da Terra, né? Aqui o planeta Terra, e você está lá no plano astral, na cidade astral. Ok? Você está aqui na cidade astral. E você está preparando-se para reencarnar, preparando-se para descer aqui na superfície terrestre. Então você é uma alma que está aqui. Então, uma questão fundamental é a seguinte, veja bem. Quando você está aqui no mundo espiritual, o seu padrão de consciência, o seu nível de percepção da realidade, ele é muito amplo. Ok? Você tem outras necessidades, o espírito, né, ele não vive das mesmas formas que o ser humano vive aqui na Terra encarnado. Então, vamos entender o que vai acontecer. Como a lei de encarnação, a lei que você vai descer aqui, é a chamada lei do karma, né? Ok? Nós temos uma lei principal que rege essa descida do homem na Terra, e essa lei do karma, a primeira coisa que ela vai fazer conosco é a chamada lei do esquecimento. Então veja bem, você esquece de tudo que você era no plano espiritual, de tudo que fazia no plano espiritual, e enclausura-se dentro de um corpo físico. Ok? Então presta bem atenção, isso é uma parte muito importante. Nós somos um ser que tem sentimentos, que tem emoções, que tem uma memória, que tem uma vida, que tem uma consciência, que tem um trajeto no universo, no cosmos. E neste momento nós temos uma sociedade astral onde nós estamos vivendo. Então nós temos que abandonar todas essas condições, todos esses parâmetros de consciência,
para fazer essa descida à matéria, para encarnarmos ou reencarnarmos. Ok? Muito bem. Então, pela lei do esquecimento e o fato da alma se agrupar e se aglutinar neste corpo físico, e este corpo físico não é que nem um corpo espiritual, que ele tem a capacidade de voar, ele tem a capacidade de navegar, ele tem uma capacidade de sentir uma leveza profunda do ser. Não, nós vamos encarnar num corpo denso. Ok? Ok? E este corpo denso tem uma série de limitações e uma série de necessidades. Então, o corpo físico, né, ele tem uma série de necessidades que nós vamos já discutir já, a qual o espírito vai estar submetido. O espírito, para usar um corpo físico, biológico, ele vai se submeter às condições que este corpo lhe impõe. Ok? As condições do ecossistema. Tá? Muito bem. Então, veja bem. Então, a primeira, vamos ver as condições que este corpo vai exigir. A primeira coisa, quando você encarna, enclausura-se dentro de um corpo físico e se esquece de tudo que você é, vai surgir um sentimento profundo de solidão. Ok? Então esta alma, ela vai passar a sentir uma profunda solidão dentro deste corpo físico, porque ela não sabe quem ela não sabe o que ela está fazendo aqui, ela vai ter medos, ela vai ter uma série de situações, tudo é desconhecido para ela, é um mundo desconhecido. Ok? E esse mundo desconhecido é exatamente o que esta alma vai enfrentar. 2. Este corpo só lhe dá duas chances, duas oportunidades. Ou este corpo ele é macho, ok? Ou ele é fêmea, ok? Na questão dos órgãos sexuais ligados à reprodução da espécie. Então este corpo, ele vai ter duas características diferenciadas em relação à sexualidade. Ele vai ser macho ou ele vai ser fêmea. Ok? Então este corpo já passa a exigir do espírito uma condição. E às vezes, e em muitos casos, quando a gente percebe a homossexualidade da alma do indivíduo aqui na Terra, a gente percebe que tem algo trocado. Não é verdade? Ou seja, se uma alma feminina encarna em um corpo masculino, ela não se sente bem, ela não se sente acoplada, ela não se sente participante e conectada com este corpo dela. E dos dois lados, tanto a fêmea como o macho. Não se esqueça que isso são órgãos reprodutivos. Nós já vamos continuar discutindo. 3. Essas são as condições, né? Outras condições impostas pelo corpo físico a esse indivíduo que vai encarnar. Este corpo pode ser perfeito ou defeituoso. Defeituoso. Ou seja, esse defeituoso pode ser questões ligadas ao karma. O indivíduo nasce com defeitos congênitos, nasce com o corpo deformado, nasce paraplégico, nasce cego de nascença, surdo-mudo. Ok? Outra característica interessante, ligado até essa questão que nós falamos aqui, este corpo pode ser feio, dentro dos conceitos, né? Ou bonito. Nós sabemos que na nossa sociedade, um corpo bonito, belo, vai ter muito mais oportunidades, vai ter muito mais conectividade com a sociedade. Um corpo feio, aquela coisinha mirrada, sabe?
estruturalmente vai ter dificuldades numa sociedade como a nossa, materialista, de valores e tudo mais, na qual nós estamos encarnados. Okay? Então veja bem que nós recebemos do alto, ao nascer, todas essas principais características aqui, na qual o espírito vai se sujeitar para existir neste mundo, para vivenciar uma experiência neste mundo. Então isso é muito importante. Tá? Nós começamos já aí a entender que descer e encarnar na Terra significa se sujeitar a uma série de regras e condições impostas pelo alto. Então, cá? Então é bem isso aí. Desculpe, dá uma tossezinha aqui. Pigarrinho. Bom, então vamos lá. Vamos continuar com a nossa descrição aqui, que é muito importante, para a gente entender aonde eu quero chegar com essa nossa explanação a todos vocês. Né? Então nós vamos analisar a vida de um indivíduo em várias fases aqui na Terra. Né? Já analisamos a pré-reencarnação, como ele era, e as condições da qual ele está sujeito a descer. Ok? Então vamos ver aqui a fase da infância. Ok? Que esse indivíduo vai vivenciar, que segundo Freud, é uma questão extremamente importante, a vivência desse indivíduo e desse espírito nesta fase da infância. Muito bem. Nós temos então uma criança, segundo Freud, que nasce com uma mente totalmente pura. É que Freud não entendia, ele não aceitava essas ideias de vidas passadas, trazer uma bagagem de vidas anteriores, tal. Mas vamos pensar mais ou menos como Freud, só para a gente poder analisar aonde a gente quer chegar aqui. Freud imaginava que uma criança, ela chegava à Terra com uma mente totalmente pura, vazia. Como se a gente tivesse um HD totalmente vazio que vai ser programado. Ok? Muito bem. Então, na fase da infância, a mente dela está vazia. Vamos imaginar assim, uma mente vazia. Mas essa mente ela vai começar a ser preenchida por todas as questões, por todos os parâmetros, em primeiro lugar, dos pais. Então os pais serão responsáveis pelo primeiro nível de programação da mente desta criança. Dos valores, ideias. Então veja bem, é muito importante que entendamos, e o Freud dizia uma coisa muito interessante, né? Que a criança nasce com uma mente vazia, pura. Mas imediatamente, ao entrar em contato com a nossa sociedade, ao entrar em contato com os pais, ele vai adquirir a doença dos pais. Ele vai adquirir a mesma infelicidade, a mesma insatisfação, a mesma frustração, a mesma depressão. Tudo que o pai passou e vive na sociedade, esse pai vai transferir esses valores, vai transferir essa visão de mundo, essa experiência de vida para o seu filho desde muito cedo. Conceitos religiosos, uma série de coisas. Então a criança, ela vai ser programada. Olha, veja bem, ela vai ser programada. E o primeiro programa vai ser dado pelos pais. É o primeiro contato com a mãe, tal. Mas vamos ver uma das reações interessantes. A criança, ela se sente muito solitária. É a alma encarnada. Então presta atenção. A criança tem um sentimento profundo de solidão. Ok? E a solidão para a criança traz um sentimento importantíssimo que você vai carregar a vida toda. Este sentimento se chama medo. Ok? A criança, instintivamente, como qualquer animal que nasce, um cachorro, um gato, criado na natureza, ele tem medo das coisas, ele corre, ele fica assustado. E a criança vai procurar
abrigo para fugir deste medo e dessa solidão. O abrigo dela é o colo da mãe. Ok? Então, no colo da mãe, essa criança se sente segura. E ela tem a sensação que está preenchendo um vazio. O vazio da solidão. Ela gruda, então, na mãe. Ok? Não importa se é homem ou se é mulher a criança. É o mais próximo. E outra coisa, a mãe fornece para ela uma coisa que o pai não fornece, que é o alimento. Entende? O fato de nós sermos criaturas mamíferas, olha o legal, o fato de sermos criaturas mamíferas, teve que ser embutido, olha só, embutido no ato de buscar o alimento. Já na nascença, os gatinhos, cachorrinhos e o próprio ser humano, ao nascer, existe um instinto muito forte dele buscar alimento. Buscar mamar, se alimentar. E junto com esse alimento, Freud descobriu que existe a libido sexual. Ou seja, é como se toda aquela energia do prazer da sexualidade que nós sentimos aqui, o adulto sente aqui nas zonas erógenas, nas zonas, né, vamos assim dizer, sexuais e tudo mais, né, dos órgãos genitais, vamos assim dizer, né? Você tem isso na infância, na fase muito tênue, né? Nós temos essa libido sexual e esse tesão e esse prazer sexual na boca. Freud chama esse estado de fase oral. Ok? Então vai vendo como as coisas vão fluir e vão evoluir ao longo de sua vida, de nossa vida, para a gente entender aonde que está a depressão e onde que está a causa dessa depressão. Tá? Nós temos que diagnosticar, entender, compreender para poder transcender. Esse é o ponto fundamental de nossa aula de hoje. Né? Então vamos lá. Então, todos os seres vivos, mamíferos em nosso caso, nós procuramos alimentar-se, e o alimento, o ato de alimentar-se, o ato de mamar, traz um prazer sexual intenso. Veja bem, então veja bem, olha, eu quero que vocês acompanhem comigo agora como é que fica a situação da criança quando ela está nesse estado, né? Então acompanhe comigo, esse raciocínio é muito importante para você entender a natureza humana. Então veja bem, o espírito encarnado, ele é solitário. Tem uma solidão terrível. Para fugir da solidão, e a solidão traz medo. Medo do desconhecido, desse mundo desconhecido que ele está. E para fugir desse medo, ele se apega, ele gruda na mãe, que lhe dá duas coisas importantes. Ela dá prazer, né? Ela dá alimento, uma coisa gostosa, né? E ela lhe dá segurança. Isso tudo a criança sente nos colos da mãe. Ok? É muito importante que você entenda que nesse estado de coisas, o espírito encarna, ele sente solidão, e esta solidão traz um medo do desconhecido que está à sua volta, do mundo que está à sua volta. Portanto, ele vai e se apega profundamente na mãe para poder fugir deste medo e dessa solidão. Aí, ele percebe que a mãe lhe dá muito prazer, alimento e segurança. Essas três coisas importantes. Nesta primeira fase, as coisas têm que ser certinhas desse jeito, porque se as coisas não for certinhas desse jeito, se alguma coisa der zebra aqui, tá? Você quer ver uma coisa?
o que pode dar zebra nisso aí e perturbar lá na frente o indivíduo, que a gente chama de trauma de infância? Tá? Uma mãe completamente desleixada, que não ama seu filho, que larga seu filho, que joga, que trata mal seu filho. Entendeu? Então você tem uma mãe que não é tão mãe. Ela abandona seu filho, né? Ela bate no filho, o filho começa a chorar, ela bate, maltrata. A gente vê muito isso na nossa sociedade. Tá? Às vezes não dá de mamar, vai lá fazer uma mamadeira e faz uma mamadeira ruim, mal feita pra cacete. A criança já não vai ter prazer no alimento, o alimento é ruim. Então tudo isso começa a frustrar e a tirar o conforto e a segurança da criança. Ok? E nós podemos pensar em 1000 coisas que vai fazer essa perturbação infantil. Uma família desregrada, uma criança que escuta discussão, briga dos pais, porque essa fase oral aqui, né, Pablo, ela vai até mais ou menos que idade? Até os 5 anos de idade. Então uma criança do 0 aos 5 anos de idade, ela está sujeita a essas regras. A fase oral da sexualidade, da segurança e do prazer da alimentação. Por isso que a criança sempre, quando ela não está mamando, ela sempre está colocando alguma coisa na boca. Ou pega um travesseirinho, um pano, fica mordendo, fica chupando aquele pano. Que é claro que hoje a gente substitui pela chupeta. Né? Então, você substitui, né, pela chupeta. Então, para manter o indivíduo e aquela criança em estado de prazer. Ela chupando a chupeta, é como se ela estivesse numa relação sexual. É como se ela estivesse sentindo um prazer sexual. Isso é muito importante para a criança, porque ela estando em prazer, ela está num estado de segurança, ela está bem, a solidão não afeta ela tem algo para ela estar fazendo parte e preenchendo um vazio da solidão. Ok? Mas percebe que o que acontece quando um pai, por exemplo, que não conhece a psicologia da criança, que não conhece como funciona tudo isso, não é? O que vai acontecer? Uma família machista, essa coisa toda, a criança está com 3 anos de idade, não terminou a sua fase oral ainda, e o pai chega para o menino, por exemplo, larga essa chupeta, onde você viu com essa idade chupando essa chupeta, coisa feia, que coisa horrível, onde você viu um homem desse tamanho chupando chupeta ainda, e bate na criança. A criança não entende esse comportamento, tá ok? Porque aquilo lhe dá muito prazer, aquilo é muito bom, aquilo é muito gostoso. Aí vem o pai e reprime aquela situação. E a criança acaba pegando aquela chupeta e jogando fora. Mas quando ela faz isso, novamente ela volta a sentir solidão e a sentir perda de prazer. Né? Você quer ver uma coisa interessante? Outra coisa é quando a criança começa a crescer, né? E a criança sai da segurança dos pais. Ou seja, é aquela ideia de você pegar a criança e colocar ela num outro quarto para dormir. Porque quando a criança está muito próxima a você, ela é muito pequenininha, ela se apega, ela gruda, ela abraça, ela mama na mãe. Ela vai crescendo, a mãe vai distanciando-se, vai mantendo essa distância cada vez mais longe. Né? E ela passa todo o tempo ao lado da mãe, mas quando a criança tem uma certa idade, que ela passa a obrigar ela a dormir em outro quarto, a ficar longe do casal dos pais, então esta separação é traumática. Se ela não for feita corretamente, você vai destruir uma criança já por aí. Você causa um trauma muito profundo na vida da criança. Porque os pais começam a criar medos, terroristas. Sabe aquela história, não vai lá que tem bicho-papão, no escuro tem bicho-papão. Tal. A criança guarda essas informações. Ela sente tudo isso, ela vai armazenando esses dados. Né? Isso eu estou falando numa família normal. Numa família normal, onde tudo é bonitinho, tudo acontece.
Mas você pega uma família desregrada, uma mãe drogada, uma mãe bêbada, um casal que só briga, que não se entende, a criança fica nascendo naquele meio, naquele grupo perturbado, ela vai enraigar tudo isso, vai perturbar toda essa jornada evolutiva da criança, e a criança vai sofrer muitos e muitos traumas que vão compor a personalidade do indivíduo lá na frente. Não se esqueça que nessa fase nós estamos construindo a personalidade e construindo o ego da criança. Ok? Então é importante que vocês compreendam como funciona tudo isso. Tá? Estão acompanhando comigo o raciocínio? Então vamos lá. Agora a criança começa a crescer.